agrotóxico ser liberado no Brasil, de acordo com a nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989, ele precisa passar por 3 instâncias: o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. E essas 3 instâncias, elas têm paridade decisória. E dessa forma, a gente tem a salvaguarda da saúde ambiental, através do Ministério do Meio Ambiente, da saúde humana, através da Anvisa, né, vinculada ao Ministério da Saúde, e a salvaguarda econômica, digamos assim, que está vinculada à presença e decisão do Ministério da Agricultura. Então, hoje funciona assim, mas tem um projeto de lei que tramita na Câmara, que está em vias de ser votado, que recebeu a alcunha de pacote do veneno, que visa alterar essa nossa legislação, que é de 1989. E nessa nova proposta, ao invés de haver essa paridade, quer dizer, esse equilíbrio decisório entre interesse da saúde humana, da saúde ambiental e econômico, vai haver uma prevalência do interesse econômico sobre as outras 2 esferas, da saúde humana e da saúde ambiental. O Brasil vinha numa média de novos agrotóxicos aprovados por ano, entre 100, 115, até 130 novos até 2015, 2016. Em 2017, esse número expandiu muito, foi para quase 400, em 2018, 450 novos produtos, e em 2019, só nos 2 primeiros meses do ano, a gente já tinha cerca de 60 novos produtos autorizados. Eu penso que esse aumento grande no número de substâncias novas aprovadas para serem comercializadas está vinculado a um projeto político do país de inserção, e não só inserção, mas de consolidação do país como um país agroexportador. E ao mesmo tempo que nós temos essa inserção econômica, nós temos também uma subordinação que ela se dá no âmbito da saúde humana e da saúde ambiental, porque nós somos muito menos restritivos do ponto de vista de aceitar produtos proibidos em outros lugares do que, por exemplo, a União Europeia. Dentre os principais agrotóxicos vendidos no Brasil, os 2 primeiros são herbicidas. O glifosato ocupa o primeiro lugar e o segundo lugar é um agrotóxico chamado 2,4-D. O glifosato, ele foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígeno. O que significa que ele é potencialmente cancerígeno? Significa que ele é comprovadamente cancerígeno para mamíferos. E o 2,4-D costuma-se dizer que ele é uma derivação do agente laranja. O agente laranja foi uma arma química utilizada pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, que entre esses 10 mais vendidos há uma substância chamada acefato. E o acefato é neurotóxico, ele foi reavaliado no Brasil em 2013, 10 anos após ter sido proibido na União Europeia. Quando uma pessoa é submetida a uma intoxicação aguda, ou seja, tomou contato com acefato, o que acontece é que ela perde a força dos membros e do pescoço num quadro muito grave, e se essa pessoa não for socorrida num hospital com um aparelho de respiração assistida, essa intoxicação pode levar à morte. Nos últimos anos nós tivemos cerca de 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, o que dá uma média de 8 pessoas por dia. Mas o Ministério da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, nós tenhamos 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, enfim, não se tornou um dado oficial. Então é possível que nós tenhamos tido, nesses últimos anos, 1.250.000 pessoas intoxicadas com agrotóxico. Nós temos estudos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que mostram que a exposição frequente, crônica, de agricultores a determinadas substâncias está associada ao aumento do número de suicídio. Há algo também muito grave em termos dessa exposição aguda, que é o seguinte: 1/5, 20% do total da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens. E aí vou mencionar um trabalho realizado na Universidade Federal do Ceará, uma médica, e ela estudou casos de puberdade precoce numa região chamada Chapada do Apodi, no sudeste do Ceará. E o que ela pôde verificar foram casos de puberdade precoce em crianças, e essa puberdade precoce, em geral,
nós imaginamos crianças que menstruam antes da hora, mas é muito pior que isso. São crianças, por exemplo, bebês de 2 meses com pelos pubianos. Esses números, evidentemente, eles refletem mais uma exposição direta, né, da população que ou lida diretamente com essa substância ou que vive nas proximidades, mas de qualquer forma, quando nós olhamos para o nível de agrotóxico permitido, o nível de resíduo de agrotóxico permitido, tanto no alimento quanto na água no Brasil, nós verificamos que a população como um todo está sujeita a se contaminar de forma crônica, quer dizer, em baixas doses, né? Não estamos falando de intoxicação aguda através da ingestão alimentar, mas possivelmente de intoxicação crônica. Que nós temos verificado, e várias pesquisas, inclusive no Brasil, indicam uma diminuição no número de abelhas em função da exposição não apenas aos inseticidas, mas aos herbicidas, como é o caso do 2,4-D e do glifosato. Qual é o risco ambiental da abelha e dos demais insetos morrerem? É um risco de diminuição da polinização. Então, se diminuir a polinização, evidentemente que diminui a produção agrícola e também a continuidade e permanência da biodiversidade. Acho que isso é o mais grave. Então, a abelha é sentinela, pois se ela morre, os outros insetos morrem também e, portanto, a polinização está comprometida. Se a polinização está comprometida a vida. E daí, de forma mais ampliada, o que é importante a gente ter noção quando a gente fala de agrotóxico? O agrotóxico não é uma substância que desaparece. Ele primeiro está no ar, depois ele fica na água, fica no solo e pode, inclusive, vir a contaminar a água subterrânea. Existem formas saudáveis da gente ter produção agrícola, inclusive essa forma que é dependente química, digamos assim, é uma agricultura que é dependente química, ela existe há 50, 60 anos. A humanidade sempre produziu alimentos sem o uso dessas substâncias. Inclusive quando, no pós-Segunda Guerra Mundial, essas substâncias tornaram-se substâncias agrícolas, o discurso que era feito naquele período, a justificativa, digamos assim, feita naquele período para o uso dessas substâncias, é que assim nós teríamos um aumento de produtividade, um aumento significativo da quantidade de alimentos produzidos no mundo e que poderíamos, inclusive, vencer o problema da fome através do uso intensivo dessas substâncias. E o que aconteceu é que, passados 50, 60 anos, a fome continua estável no mundo, nós temos cerca de 1/3 da humanidade passando fome nesse momento, e o que aconteceu é que o alimento, enquanto valor de uso, enquanto potência de nutrição humana, ele se transformou numa mercadoria negociada em nível global, no comércio mundial. É possível produzir sem isso? É possível. A humanidade produziu até 50, 60 anos atrás sem isso. Significa que diminuiria a produção de alimentos? Não, não significa. Inclusive, a gente tem várias experiências com agroecologia ou com agricultura biodinâmica que mostram, muitas vezes, um maior volume de produção do que essa agricultura chamada convencional que usa fertilizante químico e agroquímico. Mas aí, pensar em uma outra agricultura envolve pensar num pacto diferente de nação. Em qual lugar o Brasil quer, em qual lugar nós queremos estar na economia mundial, qual é o lugar da segurança alimentar no nosso país. Porque o que tem acontecido nos últimos anos? A gente vive um aumento da expansão das áreas de cana, soja e eucalipto, por exemplo, e uma diminuição das áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os 4 pilares da alimentação nacional. Então, nós não estamos prezando para aquilo que se chama segurança alimentar e soberania alimentar, quer dizer, nos nutrirmos adequadamente e com qualidade em alimentos livres de agrotóxicos, e estamos voltando toda essa área do Brasil, que equivale a uma parcela da Europa, para o mercado externo.